Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje terça-feira, feriado, e me atrasei um pouquinho para a live de hoje, mas vamos começar, tá? Hoje é um dia muito importante, de alguma forma. Mais ou menos 50 anos atrás, um pouquinho mais, a Segunda Guerra Mundial, onde foram milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas foram mortas. E o dia de hoje é também chamado Yom HaShoah, que é o dia onde se lembra, em Israel pelo menos, no mundo todo na verdade, se lembra de todos os mortos na Segunda Guerra Mundial, né? Então foram 6 milhões de judeus, mas muitos soldados, mais negros, mais as minorias, tá? E muitos milhões de mortos morreram, e se usa o dia de hoje para celebrar ou relembrar a vida dessas pessoas que foram tiradas ou perdidas durante a Segunda Guerra Mundial. Então o dia de hoje para uns é um dia de tristeza, né? Porque é uma história que muitas famílias viveram mesmo, e muitos refugiados foram viver em outros lugares, refugiados a princípio, para sobreviver. Então pessoas foram para os Estados Unidos, pessoas foram para o Brasil, pessoas foram para a América do Sul, pessoas foram para onde hoje é Israel, pessoas saíram da Europa fugindo do governo nazista para, se é que dá para chamar de governo, né? Mas enfim, ditador nazista, para salvarem suas vidas. Então o dia de hoje se lembra muito dessas pessoas que de alguma forma perderam ou deram sua vida, sei lá, por alguma coisa. E de novo, para algumas pessoas é uma história viva ainda, né? Eu recentemente conheci uma pessoa, um senhor, que ele tem um número no braço, né? Um número que era tatuado nas pessoas, cada pessoa tinha um número. E eu conheci um senhor que tem um número tatuado no braço do campo de concentração que ele viveu. E é uma cena, na verdade, muito chocante. Pensar que uma pessoa teve um número tatuado e vivia de alguma forma numa prisão, a qualquer momento à beira da morte, para, enfim, sei lá para quê. E é interessante, ontem eu estava assistindo uma série, um dos episódios da série, onde é uma série de ação, nada a ver com nada espiritual exatamente, mas a minha esposa fala que eu sou meio maluco, né? Que eu tiro reflexão de tudo que eu vejo na minha vida. Às vezes ela até fala assim pra mim: para um pouco, assiste o negócio e pronto, para de ficar toda hora pensando em reflexão de alguma coisa. Mas isso sou eu. Então ontem eu estava assistindo uma série, onde nessa série tinha uma cena de ação, onde essa pessoa estava indo em busca de um possível terrorista, sei lá, uma série, tá? E aí o parceiro dele foi lá salvar ele, e o parceiro dele acabou morrendo e ele não. Esse era um dos episódios. Eu não vou falar o nome porque eu não quero estragar o episódio nem a série, se é que você um dia vai assistir e tal. E em algum momento da série, mais lá pra frente, essa pessoa que perdeu o amigo, ou seja, que é um combatente, que é uma pessoa a princípio que combate o antiterrorismo e tal, começou a se perguntar assim: mas pra quê? Qual o propósito disso? A gente vai lá, né, de uma unidade e tal, a gente vai lá, a gente acaba com ele, a gente perde um amigo, perde um familiar, possivelmente, e no dia seguinte já tem outra pessoa no lugar desse terrorista. Tipo, essa é a série, né? E ele começou a se questionar, então, qual era o propósito dele estar fazendo tudo o que ele faz. Enfim, a reflexão dele não passa desses 30 segundos, porque ele já é chamado para uma outra ação e ele bota no piloto automático de novo e ele vai. Mas essa cena, esses 30 segundos, me chamaram muito a atenção, porque me mostrou, pelo menos na minha reflexão, que uma pessoa, mesmo num momento extremo como esse, se ela para um segundo para refletir,
ela dificilmente faria o que ela está fazendo. E olha, eu estou falando de seres humanos como eu e você. Se tem coisas que a gente para um segundo para refletir, de repente existe uma grande chance que a gente faria diferente. Então, a minha reflexão, alguém me perguntou, né, uma das perguntas que eu recebi por Instagram foi qual o propósito do Yom HaShoah. E a verdade, se a Kabbalah falou alguma coisa sobre isso. E a verdade é que a Kabbalah não fala exatamente sobre Yom HaShoah. Yom HaShoah é um fato super recente. A Kabbalah existe há muitos mil anos atrás. E a Kabbalah não acredita em destino, nem previsão. Então dificilmente vai se encontrar alguma coisa sobre esse fato específico chamado Yom HaShoah. Mas sim, o que a Kabbalah fala, e talvez seja mais difícil diante de situações extremas como essa, é que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, e que nada é coincidência, que nada é por acaso. Então, pessoas que tiveram que sobreviver, tinham que sobreviver. Pessoas que tiveram que fazer sua passagem, tinham que fazer sua passagem. Nesse momento dessa história louca, eu acredito que não por um tikkun pessoal, mas por um tikkun da humanidade. Que a humanidade, de alguma forma, parasse para pensar, refletir sobre a vida e, de preferência, aprendesse, né? Para que não seja repetido tais situações ou tais gestos ou tais atitudes. Infelizmente, parece que a humanidade ainda não aprendeu. Então, quando eu pego o dia de Yom HaShoah, que é o dia de hoje, né, o dia de lembrar as pessoas falecidas na Segunda Guerra Mundial, eu acho um dia importante como reflexão, mas que eu olho para o mundo e falo assim, cara, mas o mundo ainda não aprendeu a lição. Porque, sei lá, o mundo hoje está meio que em pausa por conta de um vírus, né? Mas já falei isso antes. Você pega a guerra civil que acontece na Síria, e até hoje acontece, eu não sei quantas pessoas já morreram, acho que na última vez que eu vi, os últimos dados eram de 400 mil pessoas. E esse dado tinha um ano e pouco, e dificilmente está exatamente preciso, né? Porque é uma guerra, a contagem nunca exatamente a que é, e tem coisas. E o mundo está assistindo, né? Parado para assistir a Síria em guerra civil, com apoio de outros países se envolvendo no meio. Se tem interesse, não tem interesse, por quê, não por quê, não é minha função discutir sobre isso. Mas a minha função, que eu acredito trazer isso para a minha vida, é uma reflexão de falar assim, cara, mas qual o propósito mesmo? Tipo, qual o propósito de fazer isso? Qual o propósito dessa atitude? Qual o propósito de fazer o que a gente está fazendo? E que se a gente desse uma paradinha, um segundo de reflexão, e isso levasse a gente a tomar uma decisão diferente, opa, aí sim funcionou. Então a minha pergunta, e eu acho que é a reflexão, né, quando uma pessoa me perguntou assim, mas qual o propósito de Yom HaShoah? A verdade, eu não sei exatamente o propósito, mas eu tenho certeza que tem um, eu tenho certeza que tem um porquê, eu tenho certeza que ficar de mimimi, coitadinho, não vai levar a gente para lugar nenhum. Agora, eu também acho, e essa é minha reflexão, não estou dizendo que é certo ou errada, mas eu também acho que o mundo ainda não aprendeu. E que, tá bom, o mundo tá parado agora com o coronavírus. E aí eu pergunto, cara, o coronavírus tem uma taxa de mortalidade grande de alguma forma. Ele mata, é uma doença, é uma epidemia, é uma doença, é um vírus perigoso. E a humanidade toda se juntou para parar isso de alguma forma, né? Teve live, teve shows, teve dinheiro, teve doações pra caramba. A humanidade se mexeu para parar isso. Por outro lado, por que a humanidade não se mexeu para parar a guerra civil na Síria, por exemplo? Por que a humanidade não se mexeu para parar a escravidão na África, sei lá onde? Por que não? E por que então hoje é um dia de reflexão, de lembrança dos mortos? Então eu acho e acredito e adoraria que o dia de reflexão de hoje não fosse única e exclusivamente sobre Yom HaShoah, sobre os mortos na Segunda Guerra Mundial, mas que a gente parasse um pouco e que servisse de reflexão. Será que eu estou aprendendo? Que se tem a guerra civil na Síria e eu não fiz nada, e agora no meio da pandemia eu estou de alguma forma fazendo alguma coisa, por quê?
por que agora eu estou fazendo alguma coisa, mas antes eu não fiz nada? Será que é porque agora pode chegar no meu quintal? Será porque agora pode me afetar diretamente, por isso eu estou fazendo alguma coisa? Ou será, sei lá, por outros possíveis motivos? Então, de novo, eu acho difícil que alguém saiba exatamente o propósito do porquê ou não porquê de cada coisa. O que eu acho sim importante é que a gente para e crie a nossa reflexão. Que a gente crie mudanças com o que está acontecendo. Que não seja só 1 mês, 2 meses, quarentena no quarentena. Mas que isso sirva de pensamento e reflexão para que a gente saia dessa quarentena uma pessoa diferente. Porque se a gente for igual ao que a gente era antes, isso quer dizer que o que aconteceu serviu para nada. Porque isso significa que vai voltar a acontecer, vai repetir de novo, vai acontecer novamente. Então é isso. Fica aí a minha reflexão, fica aí meu questionamento, fica aí minha reflexão de meu entendimento de hoje. Espero que juntos possamos parar, repensar na vida e decidir, sim, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. E se a resposta for essa, sim, vou ser uma pessoa diferente, que eu adoraria ouvir isso de todo mundo, mas na prática, como você vai ser exatamente uma pessoa diferente? Porque só da boca para fora é bonito, mas não causa mudança e não faz diferença nenhuma. Então na prática, o que você vai ser uma pessoa diferente? Que o dia de hoje sirva não só como apenas uma lembrança, mas que sirva para a gente lembrar de todas as guerras inúteis que a gente já lutou na vida e que levou a gente para lugar nenhum, mas só para mais separação, mais guerra, mais briga e mais morte. Sem propósito muitas vezes de ego, de poder, sem motivo algum, só porque eu quero ter mais razão que você, só porque eu quero ser mais forte que você. Coisas mais ridículas do mundo. Então que sirva realmente que a gente faça uma parada e uma reflexão e fale, poxa, se eu acredito que o mundo possa ser melhor, como é que eu vou ser uma pessoa melhor hoje? Porque aí sim, de pessoa em pessoa, a gente cria um mundo diferente. É isso, gente. Essa é a reflexão de hoje. Adoraria receber os comentários e perguntas de vocês sobre o que eu estou falando ou sobre outras coisas que vocês adorariam que eu falasse. E é isso. Espero ver vocês amanhã de novo, meio-dia. Desculpa o atraso de hoje. Espero ver vocês amanhã de novo, meio-dia. Beijos. Até amanhã. Que realmente seja um dia de reflexão e de vitória da consciência e realmente de transformação. Se a gente quer ver um mundo diferente, temos que ser agora pessoas diferentes. Senão, o mundo vai esmagar a gente. É isso. Beijos enormes. Até amanhã, meio-dia. Valeu, gente. Obrigado.